Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. No palco, as chamas negras de energia guerreira se dissiparam, e tudo ficou visível novamente. Com seu leque dourado, taça dourada e hobby dourado, Matt Razi estava de pé no centro do palco, descontraído. Ei, garoto. Tudo bem bater nesses idiotas para aliviar a raiva, mas não exagere. Não seria bom se alguém morresse aqui. Matt Razi sorriu enquanto olhava para Faye. Eles que me provocaram. Faye agiu como se estivesse injustiçado, mas, na verdade, estava profundamente surpreso. Embora soubesse que Matt Razi era um mestre, não esperava que sua força fosse tão impressionante, várias vezes acima de suas estimativas. Faye tinha certeza de que não conseguiria parar o golpe do segundo cavaleiro e o corpo do quinto cavaleiro, mas Matt Razi o fez com facilidade. Nem um único fio de cabelo dele se desarrumou. Para ser honesto, eu também não gosto deles. Mas, garoto, você não pode realmente matá-los. Acha que guerreiros de 6 estrelas são fáceis de cultivar? Eles não são plantações que você pode cultivar em qualquer lugar. Matt Razi bebeu um pouco mais e tentou explicar, a situação do Império é mais complicada, e eles ainda são necessários. Você já ganhou respeito suficiente hoje e mostrou o que é capaz. Ouça meu conselho e pare por aqui. Sem problemas, vou ouvir você. Mas temo que eles... Faye não queria realmente matar os 3 cavaleiros executivos, então hesitou enquanto os olhava. Hoje, o rei de Chambord deve morrer. Devido ao cancelamento da técnica, sangue escorria pelos lábios do segundo cavaleiro. No entanto, ele não demonstrou respeito por Matt Razi, gritando palavra por palavra. Ele retirou 3 bolas azuis de medicina de seu espaço de armazenamento e jogou uma para o quarto e o quinto cavaleiros. Todos tomaram o remédio, e seus ferimentos começaram a se recuperar rapidamente. Afinal, eram guerreiros de 6 estrelas, e o remédio funcionou perfeitamente com a ajuda de suas energias guerreiras. Em 10 segundos, a maioria dos ferimentos estava curada. Essas bolas azuis eram extremamente preciosas, cada uma representava uma vida extra. Mesmo com seu alto status no Império, o segundo cavaleiro só tinha 5 delas. Ele as tratava como tesouros. Mas hoje, tão enfurecido por Faye, ele usou 3 sem hesitar. Ele estava determinado a prender Faye e jogá-lo na prisão negra do Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Na visão do segundo cavaleiro, eles perderam porque subestimaram Faye e permitiram que ele controlasse todas as vantagens da luta. Com uma segunda chance, ele tinha certeza de que não perderiam. Ao ver isso, o espírito assassino de Faye reapareceu. Sem cortar o mal pela raiz, mais e mais problemas surgiriam. Sabendo que seus oponentes eram ameaças reais, Faye não iria segurar mais nada. Mesmo que matasse os 3 cavaleiros executivos, ele estava certo de que encontraria uma maneira de escapar da punição. Faye encolheu os ombros para Matt Razi, sorrindo para mostrar que era inocente. Vendo isso, Matt Razi não tentou impedi-lo novamente. Em vez disso, riu enquanto bebia mais vinho. Quando outra batalha mortal estava prestes a começar, uma voz calma, mas majestosa, ecoou da direção de São Petersburgo. Chega, voltem. Ao ouvir essa voz, os corpos do segundo, quarto e quinto cavaleiros congelaram. Embora surpresa e relutância aparecessem em seus olhos, eles não hesitaram. Rosnaram, olharam para Faye com ódio e depois se transformaram em 3 luzes, retornando ao Palácio dos Cavaleiros Imperiais. A cena surpreendeu a todos. Alguma figura importante da capital interveio? A multidão pensou. Quem poderia ser? Com uma única frase, os 3 cavaleiros executivos, que queriam despedaçar Faye, vazaram obedientemente. Sua Majestade, temo que isso não acabe aqui. Cuide-se. O terceiro, sexto e oitavo cavaleiros executivos, que estavam à beira do palco, se despediram de Faye. Enquanto ele os olhava chocado, eles pegaram o 7º cavaleiro Kelude, ainda inconsciente, e desapareceram em direção ao Palácio dos Cavaleiros. Instantaneamente, a atmosfera tensa se dissipou. Por um breve momento, o silêncio reinou. Todos da multidão olhavam para o rei, tontos, como se seus cérebros tivessem derretido. Ninguém previu essa situação, tudo saiu do controle rapidamente. No entanto, o rei de Chambord surpreendeu a todos ao esmagar 4 cavaleiros executivos como bonecos. Se não fosse por aquela voz misteriosa, ninguém saberia como isso terminaria. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma força indomável surgiu da direção da capital como um meteoro. Era a mais pura energia guerreira do elemento terra, sem nenhuma técnica de combate. A 4 quilômetros de distância, ela se lançou em direção ao palco do primeiro teste de espada. O alvo? Faye, o rei de Chambord. O rosto de Faye mudou de cor. Essa força estava além do que seu bárbaro nível 40 poderia suportar. O que mais o assustou foi a sensação de que seu corpo não poderia desviar, ele só poderia enfrentá-la de frente.
chamas místicas apareceram no ar. Fei agarrou o ar, e duas lâminas surgiram em suas mãos, Bulcatus carga sagrada e Bulcatus guardião tribal. Assim que as lâminas apareceram, um fluxo de poder mágico percorreu seu corpo. Esses itens de conjunto concederam a Fei vários bônus, mais 2 níveis em todas as habilidades, mais 200 de precisão, mais 20 de dano de fogo, mais 25 de defesa. Com essas duas lâminas, suas capacidades aumentaram drasticamente. As lâminas dançaram no ar, deixando marcas no espaço. Os corpos das espadas rugiram, e o som ressoou no céu. Uma chama vermelha e antiga surgiu do nada, formando uma série de espadas de fogo. Como flechas disparadas por uma formação de arqueiros, todas se lançaram contra a força vinda de São Petersburgo. Fei também ativou instantaneamente o balanço duplo, uma habilidade-chave do bárbaro. Suas lâminas podiam atacar 2 alvos ou um alvo 2 vezes simultaneamente. Essa habilidade permitia que Fei agisse como 2 bárbaros nível 40, ou seja, ele poderia causar o dobro do dano instantaneamente. Com a ajuda dos itens de conjunto, Fei desferiu energias de espadas flamejantes sem parar. As espadas de fogo voaram em todas as direções, mas todas se chocaram contra a energia guerreira amarela. No entanto, como ovos batendo em uma rocha, as energias se estilhaçaram, deixando apenas resíduos de fogo no ar. A energia vasta só foi retardada um pouco antes de continuar sua investida em direção a Fei. Merda! O que é esse poder? Sob pressão, Fei sentiu sangue escorrendo de seu nariz, ouvidos e boca. Esse poder estava além do limite de um guerreiro estelar, atingindo o nível de elites lunares. Sem mais restrições. Sabendo que não poderia suportar a força, Fei cerrou os dentes e abandonou o modo bárbaro, mudando instantaneamente para o modo feiticeira e usando a habilidade teleporte. Teleporte permitia que ele ignorasse todos os obstáculos e se movesse instantaneamente para qualquer lugar que pudesse ver. Um som suave. 0,0001 segundo antes de ser atingido, o corpo rígido de Fei desfocou. Ele desapareceu de onde estava e reapareceu atrás de Matt Razi. A força terrível de São Petersburgo finalmente atingiu o chão do palco com um espírito destrutivo. Fei pensou que o palco do teste de espada seria instantaneamente reduzido a escombros pela força aterrorizante. No entanto, a cena que ele imaginou não aconteceu, nem mesmo uma rachadura apareceu no chão do palco. Estava totalmente além de suas expectativas. Isso porque a força irresistível desapareceu de repente, logo antes de atingir o chão. Desapareceu completamente. Era como se a força incrível nunca tivesse existido, não deixou nenhum rastro. Isso arrepiou Fei, que controle aterrorizante sobre a força. Era inconcebível. Mas, no momento em que a força estava prestes a desaparecer, Fei ouviu claramente um som de descontentamento em seus ouvidos, suave, mas claro. Parecia que o dono da voz estava muito surpreso por Fei ter escapado do golpe. Este golpe foi apenas uma pequena lição para você. A dignidade do Palácio dos Cavaleiros Imperiais não pode ser violada por qualquer um, pequeno bastardo, lembre-se disso. Da próxima vez, não será tão fácil. A voz sussurrou novamente nos ouvidos de Fei. As palavras soavam como uma ameaça. No entanto, o sussurro inexplicavelmente transmitia uma sensação, quase íntima. Fei reconheceu que a voz pertencia à mesma pessoa que ordenou a retirada dos 6 cavaleiros executivos com uma única frase. A voz era calma e casual, sem nenhum traço de hostilidade, mas carregava uma nobreza natural e um poder inquestionável. Era impossível pensar em resistir ou desobedecer. Era um mestre guerreiro absolutamente aterrorizante. Enquanto o vento assobiava, Fei permaneceu atrás de Matt Razi, esperando em silêncio, pronto para usar teleporte novamente, mas a força não reapareceu. Ei, garoto, por que você correu para trás de mim agora há pouco? Matt Razi espumou de raiva, claramente insatisfeito. Foi sem querer, absolutamente sem querer. Fei sorriu, pensando, sou idiota o suficiente para admitir que usei você como escudo caso o misterioso mestre guerreiro quisesse me matar. Eu realmente não esperava, você, garoto, dessa vez, você realmente arrasou. O poeta viajante número 1 do Império Zenith olhou para Fei com uma expressão complexa, mas elogiou sinceramente, até Akinfeev, o capitão dos Cavaleiros Executivos, agiu pessoalmente e falhou em te derrubar. Porra, exceto por 3 lugares no Império Zenith, você agora pode ir a qualquer lugar que quiser. Como se respondesse ao comentário de Matt Razi, vivas estrondosos explodiram ao redor do palco. Dezenas de milhares de pessoas gritavam ao mesmo tempo. O barulho era como ondas infinitas inundando o horizonte. O som avassalador ecoou contra as montanhas Moro e os muros da capital imperial. Rei de Chambord! Rei de Chambord! Rei de Chambord! Rei de Chambord! Vários sotaques dos reinos afiliados se uniram em uma única frase. Guerreiros inferiores, pequenos nobres e até mesmo alguns oficiais dos 250 reinos afiliados estavam torcendo por Fei.
Embora antes tivessem admirado o cavaleiro sanguinário, agora viam no rei de Chambord um herói improvável. Afinal, o rei de Chambord era como eles. Sob essa perspectiva, ele parecia mais próximo. Para muitos, era como se o rei de Chambord estivesse lutando por eles. Talvez o duelo escondesse segredos que desconheciam, mas preferiam vê-lo como uma batalha entre a nobreza imperial e os reinos afiliados. Era um sentimento simples. O vento das montanhas Moro soprou enquanto a multidão gritava Rei de Chambord. Fei fechou os olhos levemente e ergueu os braços. Ele mudou silenciosamente para o modo paladino, e seu corpo foi envolto por uma luz dourada. Uma aura nobre e benevolente se espalhou suavemente. A luz do sol da tarde brilhava sobre a neve espessa e o corpo de Fei. Parecia que só restava uma figura no vasto mundo, Fei, de braços abertos, como se abraçasse o universo. Naquele momento, a imagem do jovem rei, invencível, agressivo e louco o suficiente, ficou gravada nas mentes e almas das pessoas dos 250 reinos afiliados. Nunca seria esquecido. Era o efeito que Fei queria. Ele desejava marcar sua imagem como rei naquelas dezenas de milhares de pessoas. Não estava fingindo. Ele acreditava firmemente que sua força bruta, coragem para enfrentar os cavaleiros executivos e imagem valente sob o modo paladino teriam efeitos sutis no futuro. A partir de hoje, você só está abaixo do grande imperador. Rei de Chambord, você se tornou o rei dos reis. Met-Razi finalmente comentou, sem esconder sua voz. Suas palavras foram claramente ouvidas por todos, como se tivessem sido projetadas de propósito. Até Met-Razi abandonou sua expressão cínica. Ele olhou para a multidão e depois para Fei, cuja aura agora irradiava liderança e nobreza. Feito seu comentário, o poeta número 1 do Império não hesitou. Bebeu um gole de vinho, transformou-se em uma luz dourada e desapareceu no céu distante. Os gritos da multidão continuavam. Um cavaleiro da Igreja Sagrada, em armadura negra, subiu ao palco e se aproximou de Fei com respeito. Sua Majestade, este é o convite de meu senhor. Se tiver a oportunidade, por favor, visite-nos. O convite quadrado e simples, exceto pelo símbolo do Palácio de Verão, sede da igreja em Zenit, tinha um relevo dourado no canto superior direito. Até mesmo os nobres mais importantes de São Petersburgo raramente recebiam convites dourados como aquele. Fei não quis parecer arrogante e aceitou o convite após um momento de reflexão. O cavaleiro curvou-se levemente e deixou o palco. Muitos nobres na área VIP olhavam para Fei com inveja. A influência da Igreja Sagrada na capital imperial não era menor que a da família real. Receber um convite dourado significava que o rei de Chambord havia chamado a atenção do bispo. Logo depois, os cavaleiros da igreja montaram seus cavalos e partiram. A carruagem mágica, fortemente guardada, também seguiu adiante. Desde sua aparição repentina no início do duelo até sua partida, a pessoa misteriosa dentro dela nunca mostrou o rosto, permanecendo envolta em mistério. Tudo o que se podia adivinhar era que se tratava de uma figura influente da Igreja Sagrada, mas ninguém sabia quem era. A partida da igreja não diminuiu os gritos da multidão. Pelo contrário, sem a pressão e restrições, os gritos ficaram ainda mais altos. Aos poucos, as pessoas começaram a deixar o local, ainda em frenesi. Fei estava prestes a ir embora quando... Rei de Chambord, Alexander? Bom, muito bom. Entre os 250 reinos afiliados, você pode ser considerado o número 1. Embora tenha agido impulsivamente e ofendido o Palácio dos Cavaleiros, você estará bem se for cuidadoso no futuro. Um jovem alto e bonito, usando um elmo de águia, voou para o palco da área VIP usando as asas do vento. Ele acenou para Fei com arrogância, como se estivesse olhando para baixo. Sua força me impressionou. Se estiver disposto a servir a família Din, o reino de Chambord poderá alcançar novos patamares após esta competição. Fei olhou para ele como se estivesse vendo um idiota, virou as costas e o ignorou. O que é a família Din? Como ousa falar assim comigo? Você! O jovem de elmo de águia ficou furioso, sentindo-se insultado. Uma brisa perfumada chegou, e uma figura graciosa e irresistivelmente atraente apareceu no palco. Era Beyoncé, a filha mais amada da família Beard. A jovem bela, fria e nobre como um iceberg, olhou Fei de cima a baixo. Apesar de sua beleza, transmitia frieza e inacessibilidade. Embora ainda esteja longe dos meus padrões, vou lhe dar uma chance. Rei de Chambord, a partir de agora, você está autorizado a me cortejar. Se sair bem, talvez eu considere sair com você. Fei quase explodiu de rir. Essa garota se acha demais, não é? Ele não sabia a quais forças nobres esses dois pertenciam, mas eram idênticos ao Cavaleiro do Sol Dourado Sutton e de Lis, mimados que se acham o centro do universo. Dois idiotas. Fei balançou a cabeça, achando-os patéticos. Ignorando os dois, ele acenou para a multidão, provocando outra onda de gritos ensurdecedores. Oeste de São Petersburgo. Palácio dos Cavaleiros Imperiais.
As 11 torres negras gigantes erguem-se imponentes. A torre principal, no centro, abriga um salão espaçoso no primeiro andar, onde duas estátuas colossais de cavaleiros a cavalo, cada uma com mais de 100 metros de altura, brandem espadas com ferocidade. Ao pé das estátuas, uma figura imponente permanece de costas, sua capa vermelha brilhante espalhada como um rio de sangue, emanando uma nobreza e dignidade naturais. Vossa Alteza! 6 figuras ajoelharam-se timidamente no chão lustroso. Eram os 6 cavaleiros executivos que acabavam de retornar do palco do primeiro teste de espada, no acampamento a 10 quilômetros da capital. Bem, segundo cavaleiro, está insatisfeito por eu tê-lo chamado de volta abruptamente? A figura imponente ainda não se virara, mas seus cabelos dourados caíam suavemente sobre a capa vermelha. Sua voz carregava um poder que afetava a alma. Eu, não ouso. Nos olhos do segundo cavaleiro, relutância e ódio surgiram, mas foram rapidamente substituídos por medo e respeito. Diante daquele homem, o segundo cavaleiro, tão destemido e poderoso, não ousava desobedecer. Para os outros, ele era a segunda figura mais poderosa do Palácio dos Cavaleiros, mas um único pensamento desse homem diante dele poderia destruí-lo sem hesitação. Não? Então há insatisfação, certo? O homem sob as estátuas perguntou levemente, ainda de costas. Não, não. Eu apenas. O segundo cavaleiro ficou tão nervoso que mal conseguia explicar. Chega! Nenhuma explicação é necessária. Todos vocês conhecem meu tabu. Quem ousar manipular os cavaleiros imperiais prepara-se para a morte. Acham que não sei o que aconteceu desta vez? A figura gigantesca virou-se de repente, revelando uma máscara negra sob os cabelos dourados. Seus olhos azuis como o céu emitiam luzes frias. Parece que o Palácio dos Cavaleiros ficou quieto por muito tempo. Alguém esqueceu a história sangrenta do passado. Segundo cavaleiro, por que provocou o rei de Chambord e ousou quebrar a justiça do teste de espada diante de dezenas de milhares? Está desafiando a dignidade das leis do imperador Yassin? O segundo cavaleiro baixou a cabeça imediatamente, tomado pelo terror. A reputação do Palácio dos Cavaleiros foi manchada por suas ações. A figura sombria caminhou em direção ao portão da torre, sua capa vermelha arrastando-se como um rio de sangue fervente. Segundo cavaleiro, quarto cavaleiro e quinto cavaleiro, vocês 3 agiram sem honra e serão enviados à prisão negra por 30 dias. Terceiro cavaleiro, sexto cavaleiro e oitavo cavaleiro, vocês também ficarão 10 dias na prisão negra. A voz ainda ecoava no salão quando a figura desapareceu. Ninguém ousou questionar a ordem. Sim, Vossa Alteza. Os 6 aceitaram a punição de joelhos. De repente, um clarão vermelho surgiu do chão, envolvendo-os. O solo lustroso tornou-se macio como um pântano, engolindo os 6 cavaleiros em um instante. Quando a luz se dissipou, eles haviam sumido. A torre ficou vazia, envolta em um frio e vazio indescritíveis. Dentro dela, centenas de pilares esculpidos com cavaleiros em batalha contavam histórias de glória e tragédia. No centro, as 2 estátuas gigantes transmitiam justiça e misericórdia, mas suas espadas brancas pareciam manchadas por uma ferrugem negra. No topo dos portões de São Petersburgo, o deus da guerra de Zenith, Andrew Arshavin, observava silenciosamente o palco do primeiro teste de espada. Seus olhos fixaram-se na figura distante, de braços abertos como se abraçasse o mundo. Ao seu lado, soldados imponentes sob armaduras metálicas mantinham-se firmes. O ar estava tenso. Inesperado, verdadeiramente inesperado. Seu poder já se tornou tão assustadoramente forte. Neste mundo, existe realmente um gênio tão inacreditável? As mãos de Arshavin acariciaram suavemente a parede fria enquanto sentimentos desconhecidos agitavam-se dentro dele. O líder da Legião de Sangue de Ferro, sempre calmo e impávido, sentia-se perturbado pela primeira vez. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele era apenas um pequeno rei, mal alcançando o nível de guerreiro de 5 estrelas, sobrevivendo com truques sujos como fingir de morto. Agora, ele derrotou 4 cavaleiros executivos sozinho. Arshavin levantou a cabeça, sem palavras. Ele lembrou-se da sugestão da princesa mais velha, Tanasha, e teve que admitir que sua sábia irmã estava certa mais uma vez. Antes que escureça, enviem um presente de congratulação ao rei de Chambord por sua vitória, em meu nome. Sim, Vossa Alteza. Acampamento, a 10 quilômetros da capital. Ao redor do palco do primeiro teste de espada. Os gritos continuavam. Os reis dos reinos afiliados começaram a partir, sérios, sob a proteção de guardas. A sombra no palco fazia-os sentir-se inúteis e cansados. Após essa batalha, todos sabiam que o rei de Chambord abalaria todo o Império Zenith. Entre os 250 reinos afiliados, ninguém poderia rivalizar com esse pequeno reino de nível 6. Não, talvez houvesse uma espada. O príncipe lendário e discreto do reino de Invernália, o número 1 entre os reinos afiliados.
Reconhecido como o príncipe mais forte entre os 250 reinos, ele mantinha um perfil baixo apesar de sua reputação. Com mais de 100 batalhas sem derrotas, destacou-se há 5 anos na fronteira com o Império Espartaque, onde matou um guerreiro de 6 estrelas e um membro importante da família real, cercado por 1000 soldados. Desde então, ele treinou em segredo, e ninguém sabia seu nível atual. Agora, apenas uma espada poderia enfrentar o rei de Chambord. Os reis partiram com pensamentos diversos, mas isso não impediu os outros de venerarem Fei, especialmente os guerreiros dos reinos afiliados. Muitos nasceram em classes baixas, alguns nem mesmo alcançando o nível de estrela. Viviam entre o gelo e o fogo, caminhando perto da morte todos os dias para sustentar suas famílias. Azeroth respeitava os fortes. O que viram hoje foi como uma batalha de deuses, energia cobrindo o céu, espadas flamejantes, serpentes negras, névoa de sangue, golpes ofuscantes, tudo isso desafiava sua imaginação. Nunca haviam sonhado com tal nível de poder antes. Movidos pela adoração e paixão, eles não conseguiam ir embora, seu sangue ainda fervendo. Entre eles, um grupo de jovens vestindo peles de animais olhava fixamente para Fei. Alguns escravos em trapos ajoelhavam-se, rezando como se adorassem o deus da guerra. Outros guerreiros de nível estelar sentavam-se em posição de lótus, tentando absorver o aura deixada pelos vencedores, esperando por uma ideia que os libertasse. A cerca de 100 metros do palco, um homem em uma capa de linho limpa permanecia imóvel. Era magro, mas mantinha-se ereto. Tão quieto que nem o caos ao redor nem os gritos no palco o afetavam. Ele não emitia nenhuma energia ou magia, mas parecia invisível, ninguém se aproximava dele. Como ousa me ignorar? No palco, a princesa da família Beag, Beyoncé, encarou Fei como se ele fosse um monstro. Rei de Chambord. Eu lhe dou uma última chance. Se não fosse por seu poder hoje, como a família Deu aceitaria, rei de um pequeno reino de nível 5? O gênio mágico da família Din Casola, apontou para Fei com arrogância, ameaçador. Fei teve o impulso de esmagar esses dois mimados. Ele já vira muitas pessoas infantis em suas 2 vidas, mas nunca alguém que pedisse com tanta arrogância. Será que seus cérebros derreteram de tanto conforto? De repente, Fei avistou uma sombra familiar abaixo do palco. O jovem rei do reino bizantino. O rapaz olhava para ele como se estivesse adorando um ídolo. Fei percebeu que algo interessante mudará desde seu encontro na noite passada. Ele acenou para o jovem rei com satisfação. Num instante, Fei sentiu um desejo profundo de ajudar aquele jovem, cuja história era tão parecida com a sua. Ele decidiu realizar o coração daquele rei. Fim dos capítulos do 237 ao 239. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!